Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um Hagapapo dedicado à série de vídeos comentando sobre o jogo Curseborn. Para quem não conhece, Curseborn é um jogo que foi viabilizado por uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter pela Onyx Path Publishing, e eles entregaram para quem participou do projeto, da campanha, manuscritos para a galera poder já ler, se acostumar e se inteirar do conteúdo textual que futuramente terá no vindouro jogo quando for publicado ali por meados de 2025. Se você está caindo hoje neste vídeo, deixo aqui minha recomendação para você olhar aqui na descrição pelo link da playlist de todos os outros vídeos que eu já fiz anteriormente, para você se inteirar de tudo que eu já fiz. E lá nos primeiros eu faço um apanhado geral de qual é a proposta do jogo Curseborn. Mas se você já está me acompanhando, hoje estaremos dando continuidade a mais um vídeo da família dos rejeitados. Minto, da família não, da linhagem dos rejeitados. A saber, Curseborn traz 5 linhagens de personagens jogáveis. Os primeiros foram os mortos, que eu já fiz essa série de vídeos. O segundo foi os famintos, também já fiz essa série de vídeos, que ambos estão aqui no link da playlist. Se você olhar todos os vídeos, vai ver lá onde começa o dos mortos, onde começa dos famintos. E agora eu estou perpassando pelos vídeos dos rejeitados, e hoje é o terceiro vídeo dos rejeitados. Hoje deveria acabar o conteúdo geral falando sobre os rejeitados, e talvez eu entre em alguma família. Vamos ver, ao longo do vídeo vocês vão saber se eu vou conseguir ou não chegar lá. Mas vamos pegar o ponto em que eu parei da última vez. Vamos trocar aqui a tela. Tá aí. Eu parei na parte do trabalhe o sistema dentro e fora. Vou ressaltar, se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, o que eu vou falar agora não vai fazer menor sentido para você. Então volte a alguns vídeos e veja os primeiros vídeos dos rejeitados para você entender aquilo que eu vou comentar a partir de agora. Então pessoal, estando agora nesse ponto, vou começar aqui a partir do trabalho sistema dentro e fora, e vou para as partes que eu marquei de amarelo, que são as partes que eu achei mais interessantes para comentar aqui com vocês. E o primeiro deles é o seguinte, abre aspas: todos os rejeitados podem automaticamente ver cada uma das formas verdadeiras um do outro. No campo de batalha, os rejeitados conseguem comandar os poderes do externo, não ao nível de um poder de arconte, é claro, mas com um foco mais amplo. Fecha aspas. Bom, tem aí 2 trechos bem interessantes. O primeiro, isso me lembra muito, novamente, não estou dizendo que é similar ao jogo Changeling Os Perdidos, mas aqui lembra muito essa ideia, porque uma das coisas que os rejeitados enfrentam é que no mundo dos mortais, no mundo em que eles estão, os mortais não enxergam a forma verdadeira deles, a não ser que eles sucumbam à danação. E aí por algum momento aquela forma verdadeira aparece para os mortais, e aí eles acabam assustando os mortais e acabam se afastando. Mas enquanto essa situação não ocorre, eles ficam com uma versão humana para todos os efeitos. Só que entre os rejeitados e aqueles que habitam os exílios, eles conseguem enxergar uns aos outros. Isso também acontece em Changeling Os Perdidos, no que tange aos Changelings e as fadas que vêm para o mundo mortal caçar e sequestrar os mortais para levar para Arcádia ou o reino em que eles habitam. Por isso que eu sempre faço essa comparação com Changeling Os Perdidos, porque existe essas terras desconhecidas alienígenas, que aqui em Curseborn é chamada de exílios, e existe os rejeitados habitando aqui esse mundo, que compara um pouco com o Changeling. Mas você já deve ter visto em vídeos anteriores que não é bem assim, mas esse contexto de personificação ambiental lembra um pouco o Changeling Os Perdidos, e é para mim inevitável não comparar, beleza? Mas vamos sim, e outra parte. Aqui diz que
eles conseguem, no caso eles, os rejeitados, conseguem manusear e realizar poderes similares aos dos arcontes quando eles estão no campo de batalha. Ou seja, no campo de batalha é aquela área em que é muito próxima ou logo imediatamente ao rasgo que separa o mundo dos exílios para o mundo mortal. É como se fosse uma área de vazão. Dali está saindo todo, por assim dizer, o glamour dos exílios para o mundo mortal. E aí esse efeito de vazão permite com que os rejeitados consigam manifestar, consigam realizar poderes que o externo imbui sobre eles. Poderes que lembram muito a dos arcontes. Então, por isso que o campo de batalha se torna um local fundamental e essencial para eles. Eles conseguem atravessar através do mundo do campo de batalha, conseguem enfrentar os arcontes e seus acólitos ali no campo de batalha. É um palco fundamental e importante para os rejeitados nesse contexto de jogo de Curseborn. Por isso que eu digo que, avaliando tudo isso, dá para facilmente fazer uma aventura tão somente de rejeitados, porque uma aventura dessa seria muito focada em atuar nesse conflito com os arcontes que vem do exílio. Cara, isso com certeza daria uma aventura muito interessante. Nós vamos avançar aqui para o próximo conteúdo. Abre aspas. Alguns rejeitados carregam itens imbuídos com essência arcônica. Outros se especializam em encantar a forma verdadeira deles para deixá-la mais mortal ou mais efetiva. Outros ainda canalizam o desejo subconsciente ou consciente deles para escapar para formas espetaculares de velocidade, movimento e graça. Alguns de nós são até capazes de manifestar o que for que nós precisamos para nos ajudar em nossos objetivos. Mas não importa o que, a magia dos rejeitados é chamativa e dramática. A palavra sutil nunca foi vista em algum lugar perto dela. Fecha aspas. Olha só que interessante. Enquanto que as feições, as formas verdadeiras deles ficam ocultas para o olhar dos mortais, da pessoa comum, aqui diz que os poderes que os rejeitados manifestam, seja aquelas vindas de algum item imbuído com essência arcônica ou poderes deles naturais que eles conseguem manifestar, acabam sendo chamativos. Ou seja, pode ser um risco para eles, aí aqui eu vou usar aqui uma expressão de Vampiro à Máscara, pode ser um risco para eles de quebrar a máscara. E aí torna-se um problema, uma dificuldade para os rejeitados. Eles precisam escolher os momentos certos e os ambientes certos para usar um poder quando for necessário ser usado. Olha que interessante. Aqui tem uma mistura também com o Vampiro à Máscara. É muito, muito interessante. Imagina, rejeitados lidando com o mundo em que ele foi expulso, quer voltar para lá, mas precisa esconder a sua forma verdadeira dos mortais, porque senão ele também perde o ambiente em que ele ocupa hoje neste mundo. Rapaz, eu ouso dizer que os rejeitados têm a situação mais complexa para se lidar. Não estou dizendo que os mortos ou os famintos não tenham uma danação difícil de se lidar, mas aqui o dos rejeitados é brabo, viu? Dependendo de qual a pessoa narradora estiver conduzindo uma aventura, dá para complicar consideravelmente uma aventura dedicada a rejeitados. Vamos ao próximo conteúdo, que agora a gente entra aqui na parte de sistemas dos rejeitados e eu vou falar aqui do entrando no externo. Aqui eu destaco o seguinte, abre aspas, os rejeitados conseguem somente ir para os campos de batalha que eles conheçam, seja da experiência pessoal ou via pesquisando formas para se entrar neles. A primeira vez que estiver passando para um novo campo de batalha, pode requerer um ritual específico, encantamento ou sacrifício em adição a sangrar dados de maldição, mas as entradas subsequentes somente requerem o desejo de ir para lá, e sendo o requisito os dados de maldição. Fecha aspas. Olha só que interessante. Por mais que os rejeitados tenham sido exilados, tenham sido expulsos de algum exílio, eles não conseguem retornar por conta própria. Eles precisam identificar uma fresta, um rasgo
no que separa os dois mundos para poder atravessar. E nesse rasgo, próximo a esse rasgo, estão os campos de batalha. E não é fácil encontrar os campos de batalha. E para encontrar, tem que passar por esses procedimentos que são descritos aqui. Um encantamento, um sacrifício ou alguma outra coisa que demande encontrar. Mas da feita que encontrou, passa a ser tipo como se fosse um GPS. Não se perde mais, sempre vai localizar. Mas eu achei isso super interessante e pode até se tornar um palco de aventura, um rejeitado ou um grupo de rejeitados buscando encontrar um novo campo de batalha para tentar entrar no exílio. Olha só que interessante. Rapaz, quanto mais eu leio os rejeitados, mais eu me empolgo com o jogo, com o personagem deles. Próximo conteúdo. Abre aspas. Outros conseguem intencionalmente acompanhar um rejeitado até um campo de batalha. Fecha aspas. Aqui é algo que eu já comentei anteriormente. Um rejeitado consegue levar outros para lá. Pode levar os mortais que habitam na comunidade em que ele influencia. Assim como ele pode levar outros amaldiçoados. Seja os mortos, seja famintos, seja primais, seja os feiticeiros. E isso é interessante porque o campo de batalha pode se tornar o campo de batalha de todos. Eles ajudando o rejeitado a conter uma ameaça arconte ou ajudá-lo a entrar no exílio. Olha só que babado. Isso dá muito jogo, pode crer. Avançando aqui no subitem morrendo no campo de batalha. O conteúdo diz o seguinte, abre aspas. Se um rejeitado for morto em um externo ou campo de batalha, ele ganha ao invés o efeito de status abatido. Fecha aspas. Olha só que interessante. A morte no campo de batalha ou em um externo, que é o mundo, eu estou chamando de exílio, mas na verdade é externo, é um mundo externo, não significa a morte final para eles. Apenas eles vão ganhar um status de abatido e naturalmente, por estarem abatidos, não vão conseguir mais resistir aos poderes dos arcontes e seus acólitos e será expulso novamente para o exílio. Que interessante. Eu achei bem interessante. Ou seja, dá para eles sempre tentarem as batalhas. É por isso que existe esse contexto, esse palco de guerra do campo de batalha. Eles poderão sempre, num novo dia, retornar para essa batalha. Cara, que interessante. É como se fosse fazer um restart, um save point para eles retornarem e ir para um novo combate, se preparar melhor para enfrentar os seus adversários e poder superá-los. Interessante, legal. Próximo conteúdo, abre aspas. Se um rejeitado morrer no mundo real, ele morre igual a qualquer outro personagem. Fecha aspas. E aqui arremata. Se no campo de batalha ou no externo o rejeitado não morre, já no mundo dos mortos, morre. Olha a parada aí perigosa. Vai que um arconte manda uma secla seu ou ele mesmo para o mundo dos mortais e finalize a vida de um rejeitado. E aí não tem volta, pois como está dito aqui, a morte é de fato final no mundo real. Rapaz, que babado, viu? Tá aí um dos principais fraquezas dos rejeitados. A maldição por si só, a danação dos rejeitados já é muito forte, mas saber que eles podem encontrar a morte final no mundo real é algo que coloca eles de uma forma bem fragilizada. Vamos avançar aqui. Danação. Abre aspas. Tanto quanto eles possam querer ser, os rejeitados não são completamente humanos. Na maior parte do tempo fica tudo bem, já que eles são tão bons em fazer as pessoas gostarem deles. Mas ocasionalmente as coisas dão errado. A qualquer momento que a parada de dados de maldição do personagem chegar a 0, todos na área próxima conseguem um vislumbre momentâneo no que o rejeitado verdadeiramente é. Uma criatura inumana de outro plano de existência. A memória rapidamente desaparece, mas tem um impacto prolongado. Isso impõe o efeito de status extasiado em todos, exceto outros rejeitados que testemunharam. Fecha aspas.
Olha só que interessante, gente. Quando eu li esse parágrafo, eu vi aí também já um pouco de Lobisomem o Apocalipse, porque a ideia de Lobisomem o Apocalipse, que é, se eu não me engano, é o delírio, quando alguém, uma pessoa mortal que não seja um parente, vislumbra um lobisomem na forma Crinos, ele entra em desespero, entra em loucura, pânico de medo e sai correndo. E aí, depois que ele encontra o local seguro e volta a racionalizar, ele começa a racionalizar como se tivesse tido um delírio, uma alucinação, que aquilo que ele viu e que testemunhou não é verdadeiro, que alguma coisa justificaria ou explicaria aquilo que viu. Sei lá, ele teve uma tontura ou ficou desequilibrado e acabou vendo muito além do que realmente a realidade diria. E aqui também está sendo expresso para os rejeitados. Quando a danação deles faz com que a forma verdadeira deles apareça para os mortais, eles sentem o impacto, fogem naturalmente, mas como está explicado aqui, eles começam a racionalizar, porque a memória vai embora, vai desaparecendo, aí vai ficar como se fosse um pesadelo ou uma memória muito longínqua que eles não conseguem mais recordar. Interessante. Olha só que legal, temos aí 3 características de jogos distintos só em rejeitados: Changelings perdidos, com os ambientes alienígenas, a questão dos lobisomens aí, e a questão da máscara com um vampiro. Muito, muito interessante. Eu tenho que admitir que Rejeitados é a linhagem que mais está me empolgando em querer jogar Curseborn. Mas vocês vão ver mais à frente nas famílias que também dá para variar bastante os personagens dentro dessa linhagem. Mas vamos em frente, vamos ver aqui tormentos, famílias. Aí a gente já entra nas famílias. E como a gente já está aqui com mais de 15 minutos, não vale a pena começar a ler agora. Então, gente, aqui eu fecho as partes gerais de Os Rejeitados. Vocês devem ter notado até aqui que eu estou bem empolgado com essa linhagem de personagens de Curseborn. Para mim é a que mais tem cenário, mais tem contexto de jogo, muito em função dos campos de batalha, das dificuldades e necessidades de interação com os mortais e dos efeitos do medo e da vontade de fugir desse exílio que eles têm de retornar para sua casa, que é o externo. Cara, linhagem sensacional. Vocês vão ver quando eu começar a entrar nas famílias, só adiantar aqui para vocês. Diferente dos famintos, são só 6 famílias, então igual a como a dos mortos. Os mortos também são 6 famílias. Aqui os rejeitados também são 6 famílias. A saber, dos rejeitados, a primeira é os anjos dos campos de batalha. A segunda família é as quimeras. A terceira família é os Nephilim. A quarta família é os guardiões da videira quebrada. A quinta família é os magnânimos. E a sexta família é a Liga das Encruzilhadas Ocultas. Então tá aí. Semana que vem começo a adentrar nas primeiras famílias, provavelmente as 2 primeiras, que é a dos Anjos dos Campos de Batalha e as Quimeras. Espero que vocês curtam. Semana que vem tem mais. Um forte abraço e falou!